de linguagens estão todas juntas e no mesmo momento, no mesmo espetáculo. Como é que funciona esse Silvério multilinguagens? Como é que teatro, cinema, agora, mais recente, como você disse, a música? Porque como é que isso funciona, né? Atuar num palco italiano é diferente de atuar com a câmera. Né? Você cantar em arena é diferente de cantar para palco italiano. E as coisas, e aí por aí muda, né? Como é que funciona, como é que o Silvério se forja para ser hoje o artista multilinguagem da novela, do palco italiano, do Belchior, do show e tudo mais? Eu acho que o princípio disso tudo tem a ver com o meu professor Paulo Wes, meu primeiro professor de teatro, quando ele me ensinou que para ser um artista é preciso conhecer a fundo o seu ofício. E para conhecer a fundo o seu ofício não é a sua função, exatamente. Não é porque você é ator que você vai estudar só sobre ser ator. Ele sempre me disse, você tem que aprender os nomes dos refletores, você tem que saber diferenciar um pá de um elipso, de um fresnel, você tem que saber o que é bambolina, o que é perna, o que é ciclorama, o que é panorama, o que é linóleo, você tem que aprender a afinar a luz, você tem que subir na escada para fazer isso. Então assim, esse cara me ensinou sobre todas as áreas do meu ofício. Então, tanto que quando eu me formei com teatro, eu me formei como ator, diretor, dramaturgo, iluminador, maquiador, figurinista, cenógrafo. Porque eu sabia fazer tudo. E a primeira peça que eu fiz, que foi Uma Flor de Dama, muito tempo atrás, eu fazia exatamente todas as funções. Eu só não operava o som porque eu não tinha condições de fazer a peça e estar lá em cima operando. Mas aí depois de um tempo, por exemplo, teve uma peça que foi o BR Trans, que eu operava a luz, por exemplo. Eu estava em cima do palco e eu operava o som e a luz, porque depois aí a bicha macaca véia, né, porque quando eu fiz o Flor de Dama eu era ainda muito jovem, então eu não tinha essa sagacidade. Quando eu fui fazer o BR Trans, que foi 10 anos depois do Flor de Dama, eu falei, agora eu consigo fazer. Aí eu botei uma luz em cima do palco, eu botei uma mesa de som, botei uma caixa, e aí eu fazia tudo. Eu só precisava chegar no lugar, e aí os caras diziam, qual é o tipo de iluminação que você quer? Eu quero 5 tomadas. Você me dá 5 tomadas, e aí os técnicos ficavam, mas como assim? Não, aí você me dê 5 tomadas, pode tomar seu café, pode comer que eu vou montar tudo aqui, e pode deixar comigo que eu resolvo. Então eu fiz o cenário, eu fiz o figurino, eu pensei a iluminação, eu executava a luz em cena, eu fazia o som e tal, só tinha um músico que fazia um teclado, que aí até hoje eu não aprendi a tocar teclado, que foi meu trauma, que se eu tivesse aprendido eu tinha tocado teclado também. Mas isso não quer dizer que eu seja uma pessoa que gosta de trabalhar sozinho, pelo contrário. Eu gosto de trabalhar com muita gente, mas é sobre exemplificando o fato de que meu professor me disse isso, você tem que aprender sobre tudo do teu ofício. O que te faz estar dentro de um foco afinado é porque você sabe qual é o tipo de luz que está acesa para você e você sabe exatamente onde é o foco dela. Né? Então a gente está mais para cá, por exemplo, a gente não está iluminado. A gente precisaria estar mais na frente, então assim, eu sei disso porque eu já subi em escada para afinar a luz e sei como ela incide sobre o ator. Então eu sei de bilheteria, eu sei de produção, eu vendi ingresso, eu operei luz, eu operei som, não só montei e fiz, mas eu também estive lá operando luz, operando som. Então tudo isso me trouxe um conhecimento muito mais amplo do meu ofício. Hoje, obviamente, que eu delego, porque eu acho importante ter essas pessoas juntas, mas para além disso tudo, além dessa informação de que para ser um bom profissional é preciso entender tudo sobre o seu ofício, tem um outro fator, é de que eu sou um viado bem atrevido mesmo. Assim, eu sou uma bicha que se me disser, quer fazer isso, eu talvez nem saiba fazer, mas eu digo, quero e vou fazer. Quando eu fui fazer o Show dos Famosos, que é aquele do Faustão que a gente imita os cantores, né, foi o maior desafio da minha vida. Porque eu não cantava, eu tinha cantado na minha peça, aquilo que eu falei, eu cantava as músicas que eu tinha estudado para cantar na peça. Eu fiz 3 músicas na novela e teve um dia, antes do Show dos Famosos, teve um fato que foi, Silvério, eu estava de folga, eu estava fazendo A Força do Querer, que era a novela que eu fazia o motorista, que era o Nonato e a Elis Miranda. E aí eu estava de folga aqui em Fortaleza, indo para o Beach Park, e aí o cara me ligou e falou assim, Silvério, vai ter o Criança Esperança amanhã, e a gente queria saber se você quer cantar uma música. E aí eu pensei, né? Pô, mas eu não canto, como é que eu vou fazer isso tudo na minha cabeça? Eu não canto, gente, como é que vai ser isso? Quero, né? Isso pensando, quero fazer. Pois é, então assim, a Pablo, ela não vai poder fazer, porque ela está passando por um problema agora de saúde e tal, e aí você vai substituir a Pablo. Eu falei, tá certo. Isso na minha cabeça assim, ó, né? Meu Deus do céu, eu vou substituir a Pablo. E aí você vai cantar com a Sandy, aí eu, maravilha.
Tudo certo, tudo perfeito. E aí, Silvério, é uma música do Engenheiros do Havaí, Somos Quem Podemos Ser, que eu nunca tinha ouvido na minha vida, porque eu não era fã do Engenheiros, não conhecia essa música. Ele falou, e aí hoje, que o Criança Esperança no sábado, isso era uma sexta-feira. Ele falou assim, aí tem um voo às 3 da tarde que vem pra cá pra você ensaiar com a Sandy, e aí no dia seguinte você gravar, né, o programa. Eu falei, tá certo. É só comprar passagem que tá tudo certo, mas dá certo, dá certíssimo, tá tudo ok, só me manda a música. Então assim, aí eu já, enquanto eu falava isso, eu pensava, caramba, eu tenho que deixar os meninos que estão comigo no Beach Park, aí eles ficam lá, eu pego o carro, volto pra casa, arrumo minha mala, de Fortaleza pro Rio de Janeiro são 3 horas, é o tempo que eu vou decorando a música, quando chegar lá eu faço. E assim aconteceu. Tremendo, feito um bambu. Assim, cheguei lá, apavorado, a Sandy, um amor de pessoa, super gentil, super carinhosa, me acolheu super, sentou no camarim comigo, conversou, me aconselhou e tal. E aí foi um dos momentos mais lindos assim, que eu vivi na televisão, foi esse momento que eu cantei ao lado da Sandy. Imagina, estou do lado da Sandy, né? Fui o Júnior da vez, né? Só que na verdade eu fui a Júnior, né? Porque eu estava de drag, então não fui o Júnior exatamente, eu fui a Júnior, então eu realizei 2 sonhos. Cantei com a Sandy sendo a Sandy.